Queridos irmãos, quero compartilhar um pouco do nosso estudo de ontem, do capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, que fala do primeiro concílio da igreja, reunindo os apóstolos, presbíteros e a comunidade, para tratar da pergunta da igreja de Antioquia, se os não-judeus deveriam ser circuncidados e guardar as leis judaicas para serem cristãos. Paulo e Barnabé resistiram a esta tentativa de impor leis judaicas aos cristãos de ordem gentílica e foram a Jerusalém com mais alguns membros de Antioquia buscar a orientação da igreja. E a solução foi encontrada na palavra de Deus. O apóstolo Pedro apontou 3 verdades básicas. Primeiro, Deus concedeu o Espírito Santo também aos gentios que haviam crido em Jesus. Segundo, a exigência do cumprimento da lei judaica para a salvação dos gentios seria um peso que nem mesmo os judeus conseguiam carregar. E em terceiro, a salvação é concedida graciosamente por Deus a todo aquele que crê. A única exigência, não para a salvação, mas para os salvos, era uma vida santificada e consagrada ao Senhor, não comendo alimentos consagrados aos ídolos e animais sufocados, ou ainda o seu sangue, e também ficar longe da imoralidade do mundo. Houve grande contenda em Antioquia sobre a imposição dos cristãos judaizantes, e Paulo, Barnabé e mais alguns irmãos, então, são enviados pela igreja de Antioquia para irem estudar o assunto com os apóstolos e presbíteros da igreja lá em Jerusalém. E a discussão acabou bem, porque a solução foi segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade ou opinião humana. A paz e a alegria voltou a reinar entre os irmãos de Antioquia quando Paulo e Barnabé retornam com a carta enviada pela igreja de Jerusalém. Refletimos que quem ama a Deus vai obedecer à sua vontade e evitar se contaminar com as coisas do mundo e com o que Deus nos proíbe. Nossas lideranças foram escolhidas para cuidar da igreja como um todo, o ensino da palavra de Deus, a missão de levar o evangelho para quem não o conhece, a edificação e o fortalecimento da fé dos que já são convertidos, o incentivo do uso dos dons espirituais na igreja, o cuidado com os necessitados, a manutenção financeira dos que trabalham na igreja, o cuidado com o patrimônio, a resolução de conflitos e contendas e muito mais. Tudo isso a partir da Bíblia. Igreja não é uma empresa, ONG ou qualquer instituição humana. Igreja é dirigida pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Não se busca autossuficiência, lucro e nem os interesses dos seus membros. Convivemos com lutas contra o diabo, contra o mundo e contra a nossa própria carne. E nunca desistimos de servir a Deus, nem mesmo quando passamos por sofrimentos e lutas, porque somos servos de Deus escolhidos para uma missão. O nosso alvo é a salvação de pessoas e também a eternidade. Temos consideração e respeito com todas as pessoas e olhamos para a Bíblia, que dirige os nossos pensamentos, palavras e atitudes. O mundo tem fixação em sexo. E o uso errado do sexo está destruindo o mundo, as famílias, as pessoas. Não podemos tornar nojento aquilo que é puro e santo. Esta é a recomendação do Concílio de Jerusalém. No nosso texto, vemos que não foi feita votação, mas os membros seguiram a orientação do apóstolo Pedro, baseado na palavra de Deus. A votação é um processo democrático, onde cada pessoa tem o direito de defender a sua posição sobre um determinado assunto. E é o meio usado na igreja para todas as decisões. Mas, em alguns casos, não deveria ter votação para aquilo que a Bíblia é clara quando proíbe ou determina o que deve ser feito. Decisões erradas, tomadas por votação, sempre vão trazer cisões e levar a igreja a não crescer e até a regredir. É preciso que haja Pedro, Paulo e Barnabés que estejam lembrando a palavra como base da decisão de conflitos. E é necessário também que em nossos presbitérios os presbíteros saibam que a igreja não é uma empresa e que muitas vezes as dificuldades e sofrimentos fazem parte do nosso modo de viver como cristãos.
Nós vimos isso no estudo do capítulo 14, na semana passada, quando Paulo, depois de apedrejado, volta pelas igrejas da Galácia e lembra que todos os cristãos enfrentarão lutas e sofrimentos e que não devem desistir. Quando tratamos a igreja como empresa, desobedecemos a palavra e o Espírito Santo se esfria em nosso meio e a igreja fica em estado pior do que o de antes. O nosso trabalho tem que ser feito em amor, obediência à palavra, em oração, em jejum e também com sacrifício e sofrimento. O estudo foi muito bom. Este foi um pequeno resumo. Participe na semana que vem, quando estudaremos o capítulo 16. Fiquem todos com Deus. Amém.